Bom dia para você, meu querido aluno do nono. Pessoal, já peço desculpa aí pela minha voz fanha, pela os meus olhos lacrimejando, em algum momento provavelmente eu vou ter uma crise de espirro. Tô com a rinite atacada. Todo começo de primavera é assim, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Pelo menos tá dando para dar aula dentro de casa e de certa maneira isso não me impede de continuar aqui, tá? Até porque dentro de casa ou fora de casa eu sempre ia dar aula de qualquer maneira com a rinite atacada, né? A gente que mexe com giz ainda com a professora, aí que não tem alternativa mesmo. Você tem que estar medicado ou você nem dá aula, né? Mas enfim, já peço desculpa aí pela minha voz fanha durante a aula. Pessoal, a gente parou então em 1968 na história do Brasil. Mais especificamente na apostila de vocês, na página 186, tá? Que é o momento do AI-5. Quando a ditadura começa, que é em 1964, os militares tomaram o poder de maneira até então temporária, pois havia uma reivindicação social a favor dessa ditadura. Isso é uma coisa muito importante de ser dita. Como a gente vai estudar os horrores da ditadura e tudo de ruim que ela trouxe para nossa história, né? Porque a ditadura, gente, é difícil pra gente que é historiador apontar uma coisa boa diante de tanta atrocidade, né? E eu vou explicar pra vocês até inclusive o que muita gente pró-ditadura diz contra os historiadores, tá? Pra gente, isso chega a ser a mesma coisa que acho que pra uma pessoa que estuda física, dá de cara com aqueles caras que falam de física quântica, sabe? Pra gente da história, essas pessoas são pessoas que desconhecem totalmente esse período da história e que ouviram dizer por alguém sobre ele. Então a primeira coisa que eu vou dizer aqui é a diferença entre nostalgia, saudosismo e história. Primeiro, nostalgia é quando você pensa no passado só pelo lado bom dele, né? Então, você olha, sei lá, para os anos 80, que nem a música atual tem feito, né, de fazer muitas referências aos anos 80, só que ao mesmo tempo, nos anos 80, estava tendo epidemia de AIDS, estava tendo uma das piores crises da história do capitalismo, né? Ele entrou em colapso o capitalismo, antes disso surgiu o neoliberalismo. As ditaduras na América Latina ainda estavam praticamente a todo vigor, a maioria delas, inclusive a do Brasil vai acabar oficialmente mesmo só em 84, né? Então, olhar para os anos 80 e lembrar só do estilo de camisa que usava, estilo de roupa, as músicas que tocavam, né? Os carros que tinham, os estilos de cabelo, é uma maneira nostálgica de olhar a história. Eu vou dar um exemplo de série sobre isso. Stranger Things é uma série que trabalha a ideia de nostalgia. Ou seja, eles pegam todos os elementos que eles consideram nostálgicos dos anos 80, né? Aquela boa lembrança dos anos 80, aquela climatização lá daquela época, e trazem através da série, certo? Mas eles não têm que ter nenhum compromisso com a realidade, né? Tanto que nos anos 80 também havia aquele medo da Guerra Fria, né? Que cada vez ficava mais tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em Stranger Things isso aparece, mas de maneira assim, bem adocicada até, né? Aparece até um conflito entre os comunistas e os americanos, só que de uma maneira bem adocicada, né? Então assim, quer queira ou não, várias séries americanas trabalham essa visão nostálgica, vários filmes, né? A gente tem exemplo de artistas que estão fazendo isso. Então, uma das artistas pop que estão mais hypadas atualmente, que é a Dua Lipa, ela fez um álbum todo mesclando estilos dos anos 70 e 80, tá? Isso é nostalgia. Então, nostalgia é um efeito normal nosso de olhar para o passado com muito carinho. E também é um mecanismo do nosso cérebro para a gente se proteger dos nossos traumas. Porque a gente muitas vezes olha para o passado e tenta mascarar aquele sofrimento muito grande que você teve na infância, né? Através dessas figuras de nostalgia e tudo mais, né? Então, voltando. Saudosismo é também você ter esse olhar para o passado, mas um olhar de orgulho, tipo, olha, aquela época eu construí a minha história, eu comprei o primeiro carro, eu comprei a minha casa, foi uma época difícil, mas nossa, foi tão importante para mim, né? Isso são sentimentos reais.
Porque realmente a história de cada pessoa envolve muito esses sentimentos. Mas quando a gente fala de história-ciência, a gente não pode olhar a história da ditadura com saudosismo. Porque a gente não pode olhar a história da ditadura como uma conquista pessoal de alguém. Então, tipo, ok, muitos brasileiros conseguiram comprar o seu primeiro carro nessa época, né? Só que no final da ditadura a crise era tão grande que as pessoas tinham carro na garagem, mas não tinham gasolina. Eles não tinham dinheiro para pôr gasolina. Tamanha era a inflação, desculpa gente, da ditadura, né? Tamanho era a falta de recursos também da ditadura, uma vez que por falta de recursos os preços do combustível ficaram tão elevados também, né? Então, literalmente, meus queridos, vários escândalos de corrupção também foram aparecendo, tá? Eu vou falar um pouco sobre um deputado indígena ao longo dessas aulas. Como eu falei, é uma aula muito longa, então a gente divide ela em duas grandes frentes: o início da ditadura, que são os tempos de chumbo, e o final, que foram os momentos de retomada da democracia, tá, galera? Então, literalmente, eu preciso fazer essa separação para vocês entenderem. A história-ciência trabalha com vestígios históricos, documentos, relatos que realmente batem com os registros, né? E ela trabalha principalmente com a história que foi escrita na própria época, né? Então a narrativa histórica da própria época também é um ótimo objeto de estudo, porque aí a gente entende as razões que aquela elite da época deu para a população para fazer toda aquela truculência que teve na ditadura. Então sempre havia uma justificativa para o desaparecimento político das pessoas. Então, literalmente, galera, muitas pessoas da época da ditadura que foram a favor de tudo isso, elas colaboraram para a tortura, para a perseguição, né? Outra coisa, mesmo as que não eram a favor da ditadura, elas foram muito alienadas através do futebol, né? O meu amigo, meu querido amigo e camarada, o Flavinho, que é daqui de Taquaritinga também, e é professor de história, uma pessoa muito inteligente, excelente, e que trabalha com arquivologia daqui de Taquaritinga. Ele, que é historiador como eu, entrevistou uma pessoa que era do Partidão, né, que era os comunistas, da antiga ANL, né, que é a Aliança Nacional Libertadora. Ele entrevistou um cara que foi torturado durante a ditadura, né, pelo DOPS. E, cara, ele fala que ele tinha segundo os relatos, né, dessa pessoa que preferiu não se identificar, e às vezes acontece isso. Gente, o estado de terror dos torturados é tão grande que muitas vezes eles têm medo até hoje de abordar esses assuntos e sofrer algum tipo de repressão. Porque eles sabem que ainda as pessoas que ocasionaram essas torturas estão no poder. Então, ele não se identificou, né, publicamente, mas ele deu o relato dele, mostrou provas, né, de que realmente foi preso político. E ele fala que ele foi tão torturado, que quando ele saiu da tortura, ele esperava que houvesse uma grande revolta social em nome das pessoas que estavam sofrendo como ele. E na verdade ele saiu e viu a galera comemorando o título do Brasil de Copa do Mundo. Então, isso assim, são dois tipos de violência. Quando você sofre uma injustiça muito grande, como uma tortura, você já tem um sentimento de injustiça muito grande, que esvazia até o sentido da vida da gente. Quando a gente se sente muito injustiçado, a gente sente uma frustração tão grande que às vezes deixa a gente se sentindo meio vazio. Quando você sai para a sociedade e percebe que ninguém liga pro seu sofrimento, é quando pessoas como esse cara se tornam suicidas, infelizmente, em potencial. Infelizmente, galera, muita gente da época da ditadura foi torturado de maneira, assim, muito violenta. Quando saiu da tortura, ainda por cima, não teve ninguém para apoiar, para pelo menos lutar por essa pessoa. Porque as pessoas estavam cegas pelo futebol, cegas pelo que a mídia dizia que era o regime militar, né? Debatendo sobre a novela, mas ninguém debatendo sobre a política, né? Quem debatia sobre política era punido nesse nível, né? E aí eu dei vários exemplos para vocês da aula nossa pelo MIT, mas retomando.
A tortura que o filho da Zuzu Angel sofreu, que foi ser amarrado pela boca num caminhão e fritarem o cara, porque ele amarraram a boca dele no escapamento, que é uma das partes mais quentes do carro. Todo mundo sabe que se você tá na moto e encosta a perna no escapamento, arranca a pele, né? De tão quente que é. Imagina amarrar só a boca nisso e sair andando com ele. E ele era filho de uma burguesa porque ela era uma pessoa muito bem de vida, porque era uma estilista muito, muito famosa, a Zuzu Angel. E ele era apenas ativista estudantil, que lutava pela causa da educação. Esse foi o tratamento que ele recebeu pelos militares. Então, gente, esse tipo de barbárie estava acontecendo e ninguém ligava. É angustiante ver a história da Zuzu Angel, que ela vai em todas as cadeias da região de São Paulo, procurando pelo filho dela, e os caras ainda meio que tiram sarro dela, falando que não faz ideia de quem seja. Sendo que todos eles sabiam que ele estava sendo torturado, ou que ele já estava até já morto. Então esse tipo de crueldade é uma coisa injustificável. Não tem como eu olhar para o passado da ditadura e falar, gente, isso é normal. Não é normal. Por mais que as pessoas vão falar, mas tinha o comunismo, nananã. Gente, isso não justifica a tortura. Isso não justifica nada. E por isso que entre os últimos elementos do AI-5, que vai ser aplicado em 1968, então em 1968, os militares vão cansar dessa fachada de ditadura não, de tomada de poder temporária e vão escancarar que é um golpe militar mesmo, aplicando o AI-5, tá? E aí eles vão fechar o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, intervir nos estados e municípios, cassar mandatos políticos tanto nos estados quanto no município, decretar o estado de sítio por tempo indeterminado. Estado de sítio por tempo indeterminado significa estado de guerra. É quando um país é invadido, por exemplo, por outro, né? Durante a guerra, eles declaram estado de sítio. Por quê? Porque aí você pode, por exemplo, se um nazista invade... Vamos supor que a Alemanha nazista invade o Brasil. Eles iam declarar estado de sítio porque você pode literalmente matar esse soldado nazista caso ele te ameace e você não vai ser julgado. Agora pensa que o Brasil declarou estado de sítio sem estar numa guerra. Pois era uma guerra civil que os ditadores proclamaram contra o povo que era politizado, contra todo mundo que era contra essas elites, que é essa alta elite do campo, que causa tanta desigualdade quanto seca, quanto desmatamento, né? Que as ligas camponesas, inclusive, estavam tentando eliminar, né? Que são os latifundiários. Já expliquei pra vocês o que são latifundiários, tá, galera? A diferença entre um latifundiário e um sitiante, né? Dentre outras coisas. Então, essas elites ficaram com medo das ligas camponesas, se uniram com grandes empresários da cidade que tinham medo da guerrilha urbana. E aí eu vou falar da guerrilha urbana, calma. E esses empresários como o dono da Ultragaz, que até hoje tá aí. E apoiou tortura e financiou a tortura, né? Agora eu vou falar do nível de loucura que chegou às torturas. Quando o torturado tinha um filho de 1 ano, 2 anos, ou até alguns meses, era comum os militares torturarem a criança na frente dos pais. Tá? Você tá duvidando do que eu tô falando? Então pesquisa aí, pode pesquisar. Crianças torturadas durante a ditadura. Tem documento falando sobre isso. Tanto é que uma das crianças mais novas que foi torturada na ditadura se suicidou, né, recentemente, o cara. Aos 30 e poucos anos. Ele desenvolveu um monte de problema mental, né? Desenvolveu até personalidade antissocial. Não sei se vocês sabem o que é uma personalidade antissocial, mas é tipo uma psicopatia, quando a pessoa deixa de ter empatia pelas outras pessoas. Porque literalmente, cara, ele foi torturado com 9 meses de idade. A criança começou a chorar, o militar foi lá e deu um soco na boca da criança. A boca da criança começou a sangrar, ele foi lá e começou a eletrocutar ela. Na frente dos pais. Então, me explica como que isso é justificável?
A Miss Brasil foi torturada na época, porque os militares queriam abusar sexualmente dela. Aliás, os militares faziam todo tipo de abuso sexual bizarro. Eu não vou entrar em detalhes, porque vocês são novos e vocês não precisam saber tanto, tá? Mas era coisas assim, absurdas de erradas, né? Tanto que o coronel Ustra, a preferência dele era por mulheres, né? Por quê? Porque ele podia, ao mesmo tempo que ele torturava, ele abusava. Aí você me fala, esses militares eram os machão? Eram os durões? Era a linha dura do exército? Eles eram um bando de covarde, gente. Porque amarrar uma pessoa e torturar é covardia. A pessoa não tem como se proteger. Ela tá amarrada no pau de arara, sem roupa. Ou se não é ela, é o filho dela que tá na frente dela. Então assim, literalmente, tinha casal, galera, que abandonava os filhos. Porque caso fosse pego pelo DOPS, eles não veriam o filho sendo torturado na frente deles. Tem um filme brasileiro que fala sobre isso. Acho que é o ano que meus pais entraram de férias. Eu não lembro, eu preciso ver. Que é a história de um menino que os pais estão sendo perseguidos pelo DOPS, porque o DOPS, né, perseguiu todo mundo abertamente nessa época, que era crítico, né, à ditadura. Qualquer pessoa que apresentasse um comportamento que saísse do que os ditadores consideravam brasilidade, sabe? Era considerado aí um inimigo do Estado. E aí eles deixam essa criança com um vizinho, que é um judeu, tipo, falando assim, fica com meu filho um tempo aí, a gente só vai sair, depois a gente volta. O cara topa e os caras não voltam, porque eles foram pegos pelo DOPS. Então assim, foi um pesadelo essa época. E essa história que eu contei é real. Aconteceu. Então assim, as pessoas que sobreviveram à ditadura, a gente que é historiador, seria uma atrocidade a gente olhar para essas pessoas e falar elas não têm importância nenhuma. Os relatos delas são mentiras, sendo que bate com tudo que foi dito na época, quando se trata de críticas ao regime da ditadura, né? Então, foi um momento tenebroso. E por que, por exemplo, proibiram o habeas corpus, que é o último elemento aí do AI-5? Porque, justamente quando alguém morria, anteriormente, as pessoas tinham direito de investigar a causa da morte dessa pessoa, certo? Nesse caso, na época da ditadura, não tinha, você era, tipo assim, literalmente, você não podia fazer isso. Então, se os militares quisessem dizer que uma pessoa que eles torturaram até a morte, a ponto de estourar o coração da pessoa, de tanto choque que ela levou, ela simplesmente infartou, por mais que tivesse 300 hematomas no corpo dela falando que não foi uma morte espontânea, era isso que era divulgado pelo IML, que é o Instituto Médico Legal, como a causa de morte da pessoa. Pesado, né, galera? Pesado, né? Então, literalmente, não tem como dizer que não foi uma ditadura. Agora, realmente, a diferença entre ditadura militar ou ditadura autoritária, eu acho interessante. Porque foi uma ditadura civil autoritária, né? Foi uma ditadura que o Estado perseguiu a sociedade civil, né? Agora, dizer que a ditadura foi totalmente militar, gente, e esses empresários que tinham interesse na ditadura, como você explica isso? Teve caso da ditadura, galera, de juiz, isso aconteceu em Ribeirão Preto, se eu não me engano, porque eu tive a grande felicidade de ter um professor que era doutor nesse assunto. E o campo de pesquisa dele foram os perseguidos políticos de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, né? Que é o Milton Carneiro. Inclusive tem um vídeo dele no YouTube incrível falando sobre ditadura. Ele é maravilhoso, esse professor, eu recomendo muito. O Milton, ele falava que, tipo, ele sempre abordou falando que, além da sociedade civil ter se conciliado com os ditadores quando ela não protestava sobre essas torturas, não tinha empatia sobre essas pessoas que, do nada, sumiu uma pessoa da família. Então, assim, gente, teve muitas mulheres que passaram, e também homens, né, independente, que viveram a vida inteira sem saber onde foi parar o companheiro, onde foi parar o filho, sabe? Que nem o caso da Zuzu Angel. Porque só recentemente foi descoberto o que aconteceu com essas pessoas, entende? E aí a pessoa morre sem saber o paradeiro do filho. Então como que a sociedade toda ficou indiferente a isso? Né? É claro que não foi a sociedade toda. Quem não ficou indiferente acabou sendo punido. Mas se todo mundo realmente começasse a se questionar sobre isso,
questionar a ditadura, questionar esse modelo político, não teria acontecido tanta atrocidade. Então, uma coisa que ele fala que é muito séria é que a sociedade brasileira, ela ainda não se analisou o suficiente para fazer a sua meia-culpa, ou, entre outras palavras, assumir os seus erros durante a ditadura. Todo mundo tacou lá no dos militares, né? Para não falar o nome. Então todo mundo fala, é culpa dos militares, porque a ditadura foi militar. Mas os grupos empresariais que saíram ganhando com a ditadura, que ganharam muito dinheiro com a ditadura, porque viveram no regime político que direitos trabalhistas não existiam, afinal não tinha Constituição, né? E ganharam muito dinheiro em cima da exploração, da perseguição a determinados grupos, né? Do financiamento à ditadura. Esses grupos ainda estão no poder. E aí ele contou um caso de um juiz, né? O Milton contou um caso de um juiz que o advogado contestou a decisão desse juiz. E pelo juiz ter muito contato com os militares do Arena, né, que era o partido que comandava a ditadura, eles mandaram torturar o advogado, porque o advogado contestou a decisão do juiz. Então, assim, é uma ditadura de terrorismo total. Não é à toa que quem apoiava a ditadura vai passar a ser contra. Quer ter um exemplo? A Hebe Camargo. A Hebe Camargo foi uma das pessoas que participou da Marcha de 100 mil. Inclusive tem uma foto dela carregando a faixa de a favor da família e de Deus contra o comunismo, né? Marcha a favor da família, de Deus contra o comunismo. Só que no final da ditadura, a Hebe já estava completamente contra o regime da ditadura. Por mais que ela sabe que o SBT, a Globo, a Band são canais que surgiram durante a ditadura, porque literalmente com essa tomada de poder dos militares da mídia, a mídia foi distribuída para 5 famílias. Essas famílias passaram a controlar todo o aparato midiático brasileiro e, por consequência, apoiar a ditadura. Dentre elas, a família Bravanel. Vocês nunca se perguntaram por que no Brasil a mídia é concentrada na mão de tão poucas pessoas? Porque em qualquer outro lugar do mundo, a mídia é mais democrática que no Brasil, cara. O Brasil, eu acho que é a mídia mais antidemocrática que existe, cara. Enfim, né? Tudo isso teve a ver com o interesse empresarial. Então não dá pra dizer que foi só uma ditadura militar. Porque não teve só o interesse da ala reacionária militar. Teve todo o interesse de várias elites brasileiras. Então, por que a sociedade brasileira ainda não olhou para a ditadura com atenção? Porque a sociedade brasileira ainda olha para a ditadura como, foi um período difícil, mas deixa quieto, né, esse assunto. Que nem falou, por exemplo, a Regina Duarte. Pra frente, Brasil, salve a seleção. Ainda ela cantou a música da ditadura, né? Ela falou assim, eu não vou carregar o cemitério atrás de mim, e cantou a música da ditadura. Então, assim, por que a sociedade... Porque a Regina Duarte, por exemplo, não é porque ela foi secretária da cultura do Bolsonaro que ela fala isso, simplesmente. A família da Regina Duarte é uma dessas famílias latifundiárias que se beneficiou durante a ditadura. Inclusive, a Regina Duarte só chegou na Globo porque, claro, ela era atriz, né? Ela sempre foi atriz de teatro, mas porque ela sempre teve muita grana e teve notoriedade. Era filha de uma pessoa de uma família muito influente. Então, uma coisa juntou com a outra. Se conheceram, a Globo conheceu essa família, que tinha o mesmo interesse da ditadura. Acabou que a Regina Duarte ficou na Globo por anos, né? Hoje a Globo não assume a postura dela, que ela assumia durante a época da ditadura, mas ainda tem uma ressaca da maneira que a Globo agia durante a ditadura. Quer queira ou não, a Globo manipula muita informação, muito. Gente, não tem como dizer que não. Sabe por quê? Por mais que agora a Globo entrou nesse hype de criticar o Bolsonaro, porque, né, a Globo e o Bolsonaro entraram numa guerra aí pela narrativa da mídia, o Bolsonaro quer contar as mentiras dele, a Globo quer contar as mentiras dela e por aí vai, ambos, assim, né, em termos de histórico, de persuasão, a Globo tá 1000 anos à frente do Bolsonaro. Né? Tanto que, assim, eu acho que o próprio Bolsonaro... Ele, por si só, ele não fala isso pro eleitorado dele, que ele quer parecer um machão. Mas ele mesmo, ele não subestima a Globo, não. Tanto é que ele foi lá nas entrevistas lá do Jornal Nacional e tal, na mesma época que ele não estava indo nos debates.
Então, assim, ele deu importância pra Globo enquanto ele não estava indo em nenhum debate presidencial para as outras emissoras. No da Globo ele foi. Então, assim, você vê que o cara, ele não subestima a Globo, porque a Globo é uma mídia muito forte e é desde a época da ditadura. E a partir de 1968, a Globo vai deslanchar como a maior forma de mídia da televisão brasileira. Tanto é que o futebol brasileiro, que vai ser muito usado pelos ditadores para desviar a atenção do povo brasileiro, para falar assim, o importante é que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, deixa essa história aí de torturados pra lá, né? Não vamos ficar falando de coisa ruim, não. A Globo meio que comprou essa ideia e incentivou o brasileiro a ser fanático por futebol. Porque o brasileiro gostava de futebol? Gostava, mas não era esse fanatismo por futebol que é hoje. Aliás, esse futebol corporativista, que é de corporação mesmo que existe hoje, é graças à Globo que surgiu. Porque antes os times de futebol, eles eram mantidos pela torcida, que quase sempre era uma torcida ligada ou à história do clube ou até à história política do clube, como o caso do Palmeiras e do Corinthians, que são times que surgiram de anarquistas, antifascistas. Então são torcidas que são, eventualmente aí acontecem alguns problemas, é claro, mas são torcidas politizadas, cara. Não é à toa que eles participaram recentemente do protesto antifascista, né? Então, assim, o futebol antes ele era um pouco mais politizado. Ele vai passar a ser uma grande paixão nacional e se tornar uma coisa corporativista a partir do momento que a Globo passa a exibir os jogos de futebol. E aí, quando a Globo exibe os jogos de futebol, olha que coisa estratégica. Era tipo assim, em vez do futebol ser como é na Europa, como é em qualquer outro lugar do mundo, que as partidas são às 3 da tarde, por exemplo, só no Brasil que as partidas são às 9 ou quase às 10 da noite. Porque foi um acordo entre a Globo e o mercado capitalista. O mercado capitalista porque não queria liberar o trabalhador tão cedo para assistir um jogo de futebol. Queria que o trabalhador fizesse a diária dele e depois você assistir o jogo. A Globo porque a Globo queria que o trabalhador assistisse a novela dela primeiro para assistir o jogo depois. Porque, gente, se for para pensar, isso não é normal. Em qualquer outro lugar do mundo, as partidas de futebol são à tarde, cara. Tanto é que nas classes mais assim, né, na classe B, na classe C, né, do futebol, na classe D, né, as partidas são à tarde, geralmente, também. Só quando você tá na classe A, pela exibição na TV, que a maioria das partidas acabam sendo à noite, tá? Então, esse é o início da história da ditadura. Falei um pouquinho sobre a questão da cultura que foi imposta, o tipo ideal de brasileiro, né, o brasileiro fanático por futebol, que não questiona política, que não discute política nem religião. Essa história de não discutir política nem religião levou a gente a apoiar esse tipo de coisa, né? Olha a situação que a gente ficou. E a gente acaba banalizando mal quando a gente não discute política, porque a gente não questiona as ações dos governantes nem dos governados, né? E aí depois eu vou falar na próxima aula sobre a guerrilha urbana, o primeiro comando de caça aos comunistas, né? Não, o comando de caça aos comunistas, que é o CCC, que era um monte de maluco, doido, reacionário. Lembra muito a ideia do fascismo italiano, né? Que tinha aquelas milícias que invadia bar onde tinha pessoas comunistas para espancar as pessoas até a morte, né? E eles falavam que essa galera era tão doida que eles invadiam, tipo, faculdade de filosofia com o pretexto falando que todo mundo que faz filosofia é de esquerda. E descia o cacete em todo mundo, sabe? Os caras eram assassinos, fora que eles cometeram um monte de crime, de estupro, de abuso e nunca foram julgados porque eram coniventes com a ditadura militar, né? E aí a gente também vai ver o caso da guerrilha urbana, o que é o Carlos Marighella, por que esse ano, em 2020, adiaram a inauguração do filme Carlos Marighella, porque que ainda hoje tem censura em cima dessa figura, que foi o líder comunista da época. O cara é um gênio, se for parar pra pensar, tá? E tem até uma letra do MCs Racionais em homenagem ao Marighella. Eu recomendo que vocês ouçam ela. Então, por enquanto, acho que já abordamos aqui de maneira geral tudo que era necessário. Vocês vão fazer a leitura da página 187, chamando Driblando a Censura, que é a música Apesar de Você, do Chico. Fica a dica aí, ouve a música junto enquanto você lê. É muito boa.
É muito boa, a letra chega a arrepiar, assim, é coisa... Chico Buarque é muito bom, já começa por aí, né? Ele é um grande letrista e musicista, né? Mas, pensando que ela foi feita para o contexto da ditadura, torna o gostinho de ouvir ela muito especial. Principalmente porque ele fica falando várias vezes que isso vai passar e que ele vai morrer de rir, inclusive da cara dos ditadores, quando isso acabar. E ele estava muito certo, porque no começo da ditadura, como o terrorismo era muito grande, principalmente nesse governo Figueiredo, né? Que aí é do ano de 1968, 1968, 1969 que o Figueiredo entra, se eu não me engano. É o Figueiredo? Tô falando besteira. Costa e Silva. É o governo Costa e Silva, que é o governo mais violento aí da ditadura. Quer queira ou não, o governo Figueiredo é o último, se eu não me engano. As pessoas ficaram muito arredias, com muito medo, né, dos militares, e acabaram recuando mesmo. Porém, anos depois, as manifestações começaram a explodir no Brasil inteiro. Seja no campo, ou seja, o que eles temiam que acontecesse, que era aquela democracia que existia antes da ditadura, voltou 2 vezes mais forte. E quando eu digo que volta 2 vezes mais forte, é que se implantar outra ditadura, vai voltar uma democracia mais radical. As pessoas, elas enchem um saco desse tipo de regime, porque elas começam a se sentir injustiçadas, como eu falei, né? Fora que esse regime só se sustenta até que a primeira crise econômica aconteça, né? Então, é isso, meus queridos. Vocês vão fazer pra mim aí a atividade 2. Outra leitura interessante para vocês fazerem, na página 188, que eles falam da tortura que um padre sofreu durante a ditadura, tá? Eles falam das torturas. Tem aqui a fonte histórica, a evidência científica que levou a esse conhecimento. Nunca aceitem pessoas que digam que tortura nunca aconteceu, blá blá blá, ou porque foi justo, porque os comunistas estavam ameaçando mesmo. Nunca aceitem esse tipo de argumento, porque foi esse tipo de argumento que levou a gente ao estado de barbárie que estava a ditadura, tá? E outra, não se justifica a tortura em nenhuma instância, sob nenhum pretexto ideológico, nenhum mesmo, tá? Então, a gente tem a atividade 2, que está na página 189, que é o que vocês vão fazer para mim de tarefa, ok? Um beijo e até a próxima!